Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante de graça a sua inscrição. Se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like também, habilite o sino das notificações, pega o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e tudo mais, tá certo? Deixe essa força aí pro canal, sobe o like mais uma vez e se inscreve aí e vamos juntos. Ó, situação envolvendo reforço já do Campeonato Brasileiro, reunião com o governador, Pedrinho se reuniu com o governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Situação do meia Ryan, joia da base do Vasco, permanência ou não de Paulo Brax e Lúcio Barbosa, tá? E arbitragem na CBF. Bom, gente, o Vasco, eu vou começar com esse assunto, tá? Assunto importante. O Denilson, volante do Cuiabá, bom volante, bom primeiro volante. Sofremos durante a temporada, até a chegada do técnico Ramon Dias, com a falta desse jogador. O Vasco chegou a experimentar, fazer alguns testes, mas os jogadores não vingaram, né? E quando meio que despontaram ali, foram meio que atrapalhados, principalmente pelo ex-técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Quem não lembra do início da temporada, do primeiro volante Rodrigo, base do Vasco, se destacou no Campeonato Carioca e de repente foi barrado pelo ex-técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Dito isso, o Vasco volta às suas atenções, mais uma vez, claro que o campeonato ainda não acabou e tudo mais, mas o Vasco entendeu que precisa de um jogador que faça essa função ali. Temos só o Zé Gabriel que faz a função porque o Ramon Dias, né, conseguiu criar esse jogador, né, encontrar uma posição para esse jogador que estava meio abandonado no elenco do Vasco, né? Essa é a verdade sobre o Zé Gabriel. Ele estava meio que abandonado lá no cantinho e o Ramon Dias chegou, preciso de você, faz isso aqui, isso, faz o feijão com arroz que vai dar certo. Então, o bom volante do Cuiabá, repetindo aqui, o Denilson, né? Bom volante do Cuiabá, realmente chama atenção. Vi, assim, é um volante de muita força, de muita pegada, de muita marcação e tem um bom passe também. Se o Vasco estiver realmente interessado nesse jogador, que eu acho uma boa, eu acho que volante você não tem muito assim no mercado. Ah, Eduardo, vamos buscar lá fora. Não, o cara é bom, o cara é bom, tá? E se chegou para a diretoria, para o departamento de futebol, caso isso aqui, pô, Eduardo, aconteceu sim. Então chegou para o departamento de futebol e eu acho que o Vasco tem que dar sequência, sim. Se foi aprovado pelo técnico Ramon Dias, que é o cara que tem que aprovar as contratações, que é o cara que vai comandar a equipe, eu gosto do nome do Denilson, tá? Eu, particularmente, tá bom? A situação envolvendo o Ryan, gente, olha, o Sevilha agora, tá, estaria interessado no meia atacante Ryan do Vasco, né? 17 anos só, é uma joia da base do Vasco, é um jogador que vale milhões. O Real Madrid também estaria de olho no jogador. O Sevilha está mais forte, está monitorando e tal. Tá, mas tem que mexer no bolso, cara. Tem que mexer no bolso. Isso aqui é papo de 100 milhões, 200 milhões por um jogador. Tá? E o Endrick do Palmeiras. O Vasco não tem esse desespero todo. Então, assim, tem que ficar atento, ligado aí nessas futuras vendas do Vasco, né? Ele, o Gabriel Peck e tudo mais. Então, é um jogador realmente que recebeu, o Vasco, na verdade, já recebeu uma proposta milionária pelo Ryan. O Vasco rejeitou. Eu acho que o Vasco, assim, pelo que eu já apurei, pelo menos assim, eu vou passar para vocês aqui uma informação, um dado importante. Pelo menos 5 vezes o Vasco já rejeitou proposta, pelo que eu já apurei, pelo Ryan. Pelo menos 5 propostas o Vasco já rejeitou. Eu estou falando aqui do menino de ouro, base, seleção brasileira. Vai ser o próximo camisa 10 da seleção brasileira, eu não tenho dúvida disso. Joga muito o Ryan, joga muito o Ryan. Tá? Então, tem apenas 17 anos e é realmente um menino de ouro. Né? E assim, não é porque é do Vasco não, mas o moleque é craque. Tá? Então tem que vender e vender uma venda histórica do Vasco. Isso aqui tem que ser venda histórica. Sendo muito sincero. Então, se o Sevilha, se o Real Madrid, se o Barcelona, se eles querem, mete a mão no bolso, meus amigos. Ó, bota dinheiro na parada, senão não sai. Bateu o pau na mesa, não vai pagar, então ele não sai. Então ele fica. Ele fica. Tem que ser assim. Pelo menos eu penso assim. Tá certo? Outro assunto importante, gente. O Pedrinho se reuniu com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para tratar de assuntos. Os principais assuntos foram
gestão do Maracanã e revitalização de São Januário, tá certo? Do seu entorno também, né? Com melhorias ali e tal. Eu vou falar um negócio para vocês. O Pedrinho vem tomando algumas atitudes bacanas, tá? Já corre atrás, já faz esse meio campo, né? O governador recebeu, claro, ele com muito carinho e independente do time, ele é Flamengo, ele está aqui para governar. Ele está aqui para governar. E o Pedrinho é o novo presidente do Vasco. Agora o assunto é outro, a gestão é outra, a ideia é outra, o relacionamento é outro. E faz um corte aí. Obrigado, galera. Ontem vocês entenderam a mensagem do vídeo de ontem, né, pela manhã, entenderam, tá? Que não é só porque gostaram e tal do posicionamento do Pedrinho, eu torci pro Levin, mas eu acho isso legal. Eu torci pro Levin, mas eu sou Vasco. Eu sou Pedrinho a partir de agora. Por quê? Porque o Pedrinho é o novo presidente do Vasco. Então, assim como eu, amanhã pode ser outro presidente. Vamos apoiar sempre o Vasco. O Vasco tem que estar acima. E é essa atitude que a gente espera dos nossos comandantes, dos nossos gestores, né, dos nossos presidentes. O Pedrinho foi atrás, correu atrás, foi atrás do governador, sentou com ele para conversar, para entender toda a situação. E aí é aquela situação. Achei legal, o Pedrinho está no caminho certo, eu acho que o Pedrinho vai chegar trazendo coisas boas. No dia 15 de janeiro, o Pedrinho assume a presidência do Vasco, né? Daqui, enfim, 2 meses, né? Hoje é dia 15, então daqui a 2 meses o Pedrinho assume a presidência do Vasco. E aí, meus amigos, é aquela situação. O Pedrinho vai errar e o Pedrinho vai acertar. Claro que ele vai. Aqui eu falo com convicção e certeza. Ele vai acertar muito mais do que errar. Isso eu tenho certeza. Isso aí eu não tenho dúvida, não. Outra situação ontem, no meio do vídeo, ao invés de eu falar 3 vitórias seguidas do Vasco, eu falei 3 derrotas e tal, porque eu estava comentando sobre o Cruzeiro, eu acabei me embaralhando. Foram 3 vitórias seguidas do Vasco. Eu vi algumas pessoas, kkkk, é só corrigir. Fala, não, Eduardo, são 3 vitórias. Beleza. Eu não faço corte no vídeo, não, tá? Eu só faço corte na hora do almoço, jogo pra galera e tá tudo certo. É isso. Só foi esse detalhe, gente. Então, assim, fechar o assunto Pedrinho. Chamou minha atenção, ele e o vice-presidente geral do Vasco, assim, futuro, né? Paulo Salomão estiveram ontem com o governador Cláudio Castro, e aí eu achei muito correto a situação assim, envolvendo o Pedrinho, o Paulo Salomão e tudo mais. É realmente uma situação que o Vasco precisa ficar atento e ligado, tem que brigar mesmo pela gestão do Maracanã. Eduardo, mas por que isso? Gente, São Januário vai fechar para reforma. Eu tenho certeza do que eu estou falando. São Januário vai fechar, vamos aumentar a capacidade de São Januário para 50 mil pessoas, quase 50, né? E olha, vai ser bom para todo mundo. É só parar para prestar atenção. Vai ser bom para o Flamengo, para o Fluminense, para o Botafogo, para todo mundo. Por quê? Você aumenta a capacidade do seu estádio, você não precisa tanto do Maracanã. Porque você já tem quase 50 mil pessoas ali. Assim como o Palmeiras, assim como o Corinthians, assim como o Grêmio. Sabe? Então, eu acho que estamos no caminho certo. E se o governador entender que vai ser bom para todo mundo, eu tenho certeza que ele vai deixar o Vasco participando também. O Vasco paga a conta do Maracanã. E com todo respeito, o Fluminense não paga. O Fluminense não paga. A torcida do Vasco paga a conta do Maracanã. O Fluminense não paga. Tá? Essa que é a grande realidade. Mudando de assunto, eu quero falar sobre o Souza, né? Volante Souza. Gente, o volante de 34 anos, né? Eu dei em primeira mão aqui, ele disse que quer voltar para o Vasco, não sei o que e tal. Ontem teve uma pesquisa na Net Vasco, um abraço para todos eles. Olha, ele pediu perdão à torcida e tal, porque não voltou lá atrás, no primeiro momento. A questão é perdoar ou não, acho que todos nós devemos. Eu pelo menos, eu sou assim, sabe? Mas claro que eu perdoo, eu sou ser humano, eu acho que nós devemos perdoar, devemos amar, devemos nos apoiar sempre, sem essa. Sem essa de, pedir perdão, aceita perdão. Claro que nós aceitamos o perdão. O pedido, né? Pedir perdão e tal, você aceita? Claro, sem essa. Agora, o assunto não é perdão. O assunto é
é campo, sabe? É bola. Eu acho que o Souza, lá em 2011, né, 2010, ele estava no Grêmio, né? Assim, e já não era aquele jogador. O Souza nunca foi aquele, seleção brasileira, nunca foi. Né? Vamos ser sinceros. É um bom volante, de 34 anos. Eu acho que não é o que o Ramon Dias busca nesse momento, até porque volante cadenciado nós temos dentro do elenco, Praxedes. Né? Aí o Vasco vai lutar para ficar com o Praxedes, é um jogador, eu acho bom. Primeiro volante Zé Gabriel e agora o Vasco aqui com a possibilidade do Denilson. Então, assim, acho que não é uma prioridade no Vasco o Souza, tá? Essa é a minha opinião. E se você perguntar, Eduardo, seria uma prioridade sua a contratação do Souza? Não, acho que não. Acho que o Vasco poderia buscar outros nomes no mercado. O Vasco tem que reforçar o seu elenco com alguns medalhões, sim, mas eu acho que o tempo do Souza, tá aí o Alex Teixeira, já passou. Né? O jogador, vou com 34. Para essa função, tem que ser nível Felipe, Pedrinho, Edmundo, Juninho Pernambucano, tem que ser desse naipe. Se não for, não adianta ter a idade avançada e atuar ali na marcação e tal. Temos o Medel também, que já temos uma certa idade, temos o Maicon com uma certa idade. Então, ali no miolo defensivo, eu acho que dá para o Vasco segurar e pegar um jogador mais jovem, tá? Então essa é a minha opinião. Eu não contrataria nesse momento o volante Souza, tá bom? Essa é só a minha opinião, tá? Mas podem deixar de vocês aqui embaixo. Bom, gente, eu quero falar assim, ó, questão envolvendo demissão, hein? Caso o Vasco siga na Série A e vai seguir, Paulo Brax e Lúcio Barbosa devem continuar no comando do futebol, tá? A situação de Paulo Brax e Lúcio Barbosa depende do destino do Vasco esse ano. Em caso de rebaixamento, a dupla não vai permanecer. Mas os dois agradam os executivos da 777 para comandar o futebol em 2024. Caso o time siga na elite do brasileiro, aí tudo bem, eles devem continuar. Torço sempre. O Lúcio Barbosa é um cara que eu gosto muito. Quem derrapou bastante foi o Paulo Brax, né? Principalmente no início da temporada. Aí existe aquela questão envolvendo ele, o Luiz Melo, enfim, mas derrapou bastante. Temos outros executivos, bons executivos também, no futebol brasileiro. Não desejo mal de ninguém. Paulo Brax sempre me tratou muito bem dentro do clube. Sempre tive um bom relacionamento com ele, um cara muito educado, um cara do bem, um cara trabalhador, um cara honesto. Agora, que o trabalho dele teve, enfim, ele derrapou algumas vezes, isso é fato. Isso é fato. O time está brigando para não cair. Né? Então, ele precisa ficar atento, precisa ficar ligado. E precisamos entender também o relacionamento dele com o antigo CEO da SAF do Vasco, o Luiz Melo. Repetindo aqui. Então não adianta só a gente apontar o dedo para o Paulo Brax. Quando você tinha um cara que não amava o clube, um cara que era ruim na parte administrativa, um cara que não tinha nada a ver com essa camisa, e aí, meus amigos, deu no que deu. Né? Eu acho que essa é a pior experiência que eu já tive, como vascaíno, vendo um rival, um torcedor do rival, sócio do rival, trabalhando no futebol, cargo máximo do meu time. Essa é a pior experiência que eu tive na minha vida como vascaíno. Essa é que é a grande realidade. Tá? Agora, para terminar, quem apita o jogo entre Vasco e Cruzeiro dia 22, olha, decisão lá no Mineirão, sem público, tá? Sem público. O Cruzeiro já recebeu uma punição, 30 dias aí, né? Aquela punição preventiva, 30 dias. E, enfim, depois vai acontecer o tal julgamento no STJD, vai definir o tempo, né, de punição da equipe do Cruzeiro. Bom, Leandro Pedro Voaden apita o jogo entre Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão. Aí é aquela situação. É bom para você? Ruim para você? A arbitragem no futebol brasileiro sempre muito complicada, mas o Voaden apitou alguns jogos do Vasco esse ano e não foi mal, não. Tá? Se continuar apitando do jeito que ele apitou, o Vasco vence a equipe do Cruzeiro, porque ele apitou a vitória do Vasco sobre o Fortaleza. Estou falando só que eu lembro aqui. Enfim, ele apitou alguns jogos do Vasco, o Vasco acabou vencendo, tá? Então é isso, galera. Daqui a pouco volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, pega o link do vídeo e manda para geral, porque isso aqui, ó, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama, beleza? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.